Boa noite, pessoal. Estamos começando agora a nossa aula de Direito do Consumidor, Direito Civil 6, do dia 19 de maio. Vamos dar uma sequência na nossa unidade, na nossa matéria. Para mim, confiram para a gente fazer uma sequência perfeita. Na última aula, nós acabamos inversando o ônus da prova. Foi isso? Isso mesmo. Confere direitinho. Então, foi a nossa unidade 8, inversão do ônus da prova. E aí vimos lá que a inversão pode ser por ato do juiz ou pela lei, né? Um assunto bem simples. E nós vamos começar hoje a nossa unidade 9, que é desconsideração da personalidade jurídica. Então, primeiro vamos entender, então, começando aí a nossa unidade 9, desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro vamos entender o que é desconsiderar a personalidade jurídica. A primeira coisa é não confundirmos desconsiderar personalidade jurídica com dissolver personalidade jurídica. Desconsiderar é uma coisa, dissolver é outra. Porque a dissolução nos remete ao fim da pessoa jurídica. E aqui nós não estamos tratando do fim dela. Com certeza esse assunto, pelo andar normal da carruagem, eu acredito que vocês já tenham visto ele em alguma outra matéria. Onde que vocês já podem ter ouvido falar em desconsideração da personalidade jurídica? Primeiramente, direito do trabalho no direito civil. Ah, direito do trabalho na aula passada? Ah, que beleza! Então tá tudo fresco na cabeça. Empresarial. Empresarial. Direito civil, quando a gente começa a estudar a pessoa jurídica, tá? E Civil aqui... 1 também. Hã? Civil 1. Aonde, Aloysio? Civil 1. Civil 1, pessoa jurídica. Você é só o Aloysio. Porque eu pago a ela, eu pago matéria, né? Eu vi isso agora com a Rayane. Pois é. Então é bom que tem um assunto super fresco na cabeça de vocês. Mas nós temos que entender que um dos grandes objetivos de se criar a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica é a separação patrimonial, correto? Por quê? É claro que criar pessoa jurídica tem vários outros objetivos, mas um deles é a separação patrimonial, fazendo uma separação entre o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio pessoal dos sócios que compõem essa pessoa jurídica. De tal forma que, se essa pessoa jurídica for atingida por alguma obrigação, por alguma dívida, o patrimônio pessoal dos sócios fica protegido, né? O patrimônio pessoal deles. Só que, muitas vezes, o sócio da pessoa jurídica passa a usar a personalidade jurídica dessa pessoa jurídica para cometer atos ilícitos. E aí, ao invés de colocar o nome pessoal dele na reta, ele usa o nome da pessoa jurídica, o CNPJ, para cometer atos ilícitos. De tal forma que, se alguma coisa der errada, vai atrás da pessoa jurídica e não atrás do patrimônio pessoal dele. Não deixa de ser uma fraude, né? E aí, o que acontece? Quando o sócio faz isso, quando ele usa o que a gente chama de manto protetivo da personalidade jurídica para cometer ato ilícito,
a grande sanção é colocar o patrimônio pessoal dele em xeque. Ou seja, o patrimônio pessoal dele passa a responder por atos em nome da pessoa jurídica. E isso é uma sanção. Por quê? Ele não posso, vamos imaginar, eu e a Cíntia somos sócias e criamos a pessoa jurídica Pão de Queijo Companhia. E a nossa pessoa jurídica tem um CNPJ. E temos o nome pessoal das sócias, Paula e Cíntia. Eu tenho um patrimônio milionário, a Cíntia tem um patrimônio milionário. E aí, eu estou querendo cometer alguns atos ilícitos. Em vez de eu fazer no meu nome, eu faço no nome da Pão de Queijo Limitada. Porque, se alguma coisa der errada, os credores vão atrás da Pão de Queijo Limitada e não atrás do meu patrimônio pessoal. Só que eles comprovando que eu usei a pessoa jurídica para cometer atos ilícitos, eles pedem a desconsideração da personalidade jurídica. E com isso, eles atingem o patrimônio pessoal dos sócios. Para isso que serve desconsideração da personalidade jurídica. Deu para compreender, gente? Então, não confundam desconsideração com dissolução. Porque a dissolução da pessoa jurídica é realmente colocar fim nela, acabar com ela. A desconsideração não é. A gente, naquele caso específico, a gente tira essa proteção e atinge o patrimônio pessoal dos sócios. Até aqui tudo bem? Joia. E aí, aonde que nós vamos encontrar essa desconsideração no CDC? Artigo 28. Quem tiver com o CDC pode ir lá comigo. Artigo 28 do CDC, da desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos estudar esse artigo 28 e depois eu vou fazer uma pequena comparação com a desconsideração lá do Código Civil. Como o Aloysio bem disse agora, a gente começa a estudar esse assunto lá no Direito Civil 1, quando a gente estuda a pessoa jurídica. E aí eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem como que desconsideramos numa relação de direito civil e como desconsideramos numa relação de consumo. Artigo 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. E aí vão pular esses parágrafos e vão direto para mim no parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, vem a primeira pergunta. Na hora que a gente analisa esse artigo 28, vocês conseguiram perceber que as hipóteses que permitem desconsideração são super amplas? Em quais hipóteses nós podemos desconsiderar a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica numa
relação de consumo. Todas essas hipóteses que nós vimos no caput do artigo 28, mas na hora que você lê o parágrafo 5º, você vê que esse rol é simplesmente um rol exemplificativo. Por quê? O parágrafo 5º diz: qualquer circunstância que impedir o ressarcimento do consumidor, você pode pedir desconsideração da personalidade jurídica. Qualquer circunstância, ou seja, aqui não dá para a gente enumerar, porque só num caso concreto que nós vamos conseguir visualizar se cabe ou não cabe desconsideração, tá? E aqui tem uma observação muito importante, que começa o artigo 28 dizendo assim: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica. Gente, se o próprio artigo 28 está dizendo que o juiz poderá desconsiderar, é porque a desconsideração numa relação de CDC pode ocorrer de ofício pelo juiz. E aqui eu queria lembrar com vocês o artigo 1º do CDC. Acho que foi o artigo que nós estudamos no primeiro dia de aula. Vamos voltar lá no primeiro? Olha o que ele diz. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública. O que são normas de ordem pública? São aquelas que podem ser aplicadas de ofício pelo juiz, independentemente de pedido das partes. Então, na hora que você interpreta esse artigo 1º juntamente com o artigo 28, qual conclusão que nós chegamos? Numa relação de consumo, o juiz, se ele perceber no processo que é um caso de desconsideração, ele pode determiná-la de ofício, mesmo que a parte não tenha feito esse pedido. E por quê? Qual que é a justificativa disso? Proteger ao máximo o consumidor. O objetivo do CDC não é proteger a relação de consumo, principalmente a parte vulnerável, que é considerada consumidor. Então, o objetivo aqui é proteger o consumidor. Tá certo? Só que aí é interessante nós fazermos uma interpretação juntamente com a desconsideração do Código Civil, para vocês verem como é diferente. Alguém tem o Código Civil aí em mãos? Que eu tô sem o meu. Eu só tô com o meu CDC. Ah, não, eu tô com o meu aqui. Eu tenho aqui, professor. É o artigo 50 do Código Civil. Para ler? Por favor, Cíntia. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Quando vocês leem esse artigo 50, comparando com o que eu falei aqui do artigo 28 do CDC, vocês conseguem já perceber duas diferenças básicas? O que você percebeu, Cíntia? Primeira diferença, comparando com o CDC. Se alguém quiser falar também, gente, à vontade. As causas, né, de desconsideração. Perfeito. O P28 tem mais causas para ser desconsiderado. Exatamente. Primeira diferença básica, Cíntia, isso aí. Lá no CDC, o que autoriza desconsiderar personalidade jurídica? Nós vimos inúmeras causas
Inclusive o parágrafo 5º, que traz aí um rol completamente aberto. No Código Civil, se você está numa relação de direito civil, você só pode desconsiderar em 2 circunstâncias. Quais são elas? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Patrimonial. Só nessas 2 hipóteses. O que é desvio de finalidade? É você analisar o objeto da pessoa jurídica. Então, vamos imaginar, eu e a Cíntia tínhamos lá pão de queijo limitada. Nós estávamos vendendo lanches, lanchonete. De repente, eu e a Cíntia começamos a prestar serviço de oficina mecânica. Desvio de finalidade. Esse não é o objeto social da nossa pessoa jurídica. Então, aqui, autoriza a desconsideração de personalidade jurídica? Sim. E o que é a confusão patrimonial? Quando o patrimônio pessoal dos sócios começa a misturar com o patrimônio da pessoa jurídica. E isso, gente, é muito comum. Sabe aonde? Nas empresas que nós chamamos de empresas familiares. São aquelas empresas pequeninas que, às vezes, o próprio sócio usa a pessoa jurídica para obrigações pessoais ou vice-versa. Usa a situação pessoal para cumprir obrigações da pessoa jurídica. Quando isso acontece, é confusão patrimonial. E isso já autoriza desconsiderar personalidade jurídica. É muito comum, às vezes, imagine a seguinte situação. Uma empresa pequenininha, chega a conta da CEMIG da loja, pessoa jurídica. O dono, que é o sócio, tem que pagar, mas não tem dinheiro em caixa. Ele vai lá e dá um cheque da sua conta pessoal para pagar a conta de luz da loja, que é a pessoa jurídica. Então, olha aí a confusão patrimonial. Tá certo? Então, essa é a primeira diferença básica entre desconsiderar no Código Civil e desconsiderar no CDC. E a outra diferença diz respeito à atuação do juiz. Nós vimos que no CDC o juiz pode agir de ofício, mesmo que não tenha pedido das partes. Agora, no Código Civil, o que nós temos lá no artigo 50? Pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público. Ou seja, no Código Civil, pode o juiz agir de ofício? Não. O juiz só pode desconsiderar no Código Civil se houver pedido das partes ou do Ministério Público. Tá? Então, com isso, nós temos uma diferença básica e com consequências bem distintas entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. E com base nessas diferenças, a doutrina criou uma nomenclatura para se referir a essas desconsiderações. A doutrina passou a chamar a desconsideração do Código Civil de teoria maior e a desconsideração do CDC de teoria menor
da desconsideração da personalidade jurídica. Então, gente, isso é muito cobrado, isso cai muito em provas de concursos públicos, tá? Principalmente porque é um assunto, igual vocês mesmos falaram aqui no começo, que permeia muitas disciplinas. Você estuda desconsideração em direito civil, você estuda desconsideração em direito empresarial, você estuda desconsideração no direito do trabalho, você estuda desconsideração no direito consumidor, você estuda desconsideração no direito tributário, tá? Então, esse assunto é muito caído em provas. Às vezes, não tô falando que vai cair sempre na matéria de direito do consumidor, não. Às vezes pode cair em qualquer uma dessas aí que eu falei. Mas a base é a mesma. Você sabendo um tipo de desconsideração, você aplica aí para todas as disciplinas. Então, fiquem sabendo, repetindo para ficar bem claro. A desconsideração do Código Civil do artigo 50 é chamada de teoria maior da desconsideração. CDC, teoria menor da desconsideração. E as diferenças aí entre uma e outra. Deu para entender? Deu para pegar alguma dúvida? Tema bem tranquilo. Deu para entender. Só que, por exemplo, no direito do trabalho, geralmente utiliza, eu já vi processo assim, que o juiz deu como é que fala? Fundamentação para quebrar essa desconsideração pelo artigo do CDC. Aí você diz que no campo do direito civil só aconteceria se houver desvio de finalidade ou confusão. Mas vamos dizer assim, pelo diálogo das fontes, essa não acaba se misturando, não? Isso que eu fiquei sem entender. Tá. Porque no direito do trabalho se usa, ou não? O que acontece? Olha a interpretação. A CLT não tem um artigo específico de desconsideração, correto? Sim. Sim. Por que, então, que a Justiça do Trabalho aplica o artigo 28 do CDC e não aplica o artigo 50 do Código Civil? Aqui a gente fala... mais benéfico para o trabalhador. Exatamente. Porque a interpretação é uma interpretação que a gente chama de teleológica, que é aquela interpretação da finalidade. E aí, doutrina e jurisprudência entendem que, no que diz respeito à finalidade, a CLT e o CDC têm uma finalidade muito mais próxima do que a CLT e o Código Civil, que é proteger a parte considerada mais vulnerável na relação jurídica. E aí eles fazem uma interpretação como se fosse igualando o trabalhador empregado com o consumidor. Por quê? Os dois são considerados as partes mais vulneráveis da relação jurídica. E com base nisso, Justiça do Trabalho usa e abusa do artigo 28 do CDC. Explicadinho. Explicadinho? Porque, assim, se você fosse pensar mais tecnicamente, talvez a CLT seria mais a norma especial, devendo se aplicar o Código de Processo Civil e o Código Civil de forma subsidiária, que são as normas gerais. Né? Assim, se você não tem essa explicação... Tendo a hierarquia, né? Dentro dessa interpretação sistemática, né? Quem seria a norma geral da CLT seria muito mais o Código Civil e o Processo Civil do que o CDC.
CDC também então, é norma CDC é quase um subitem do Código Civil, né? Pois é uma norma super especial, né? Mas tem doutrinadores que dizem que até que é uma forçação de barra, viu? Aplicar o artigo 28 do CDC para as relações trabalhistas. Mas, assim, é amplamente aceito. Você mesmo viu aí que Justiça do Trabalho aplica isso à torto e direito. Tá? E a justificativa seria essa, a questão da vulnerabilidade das partes da relação jurídica se parecem trabalhador com consumidor. Belezura, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Então, essa é a unidade 9, que é a desconsideração da personalidade jurídica, bem simples, né? E agora, nós vamos iniciar a nossa unidade 10. E a unidade 10 é a unidade que nós vamos falar das práticas comerciais. E aí, nós vamos estudar várias práticas comerciais diferentes no CDC. A partir de agora, vocês vão ver que a matéria fica um pouco mais prática e menos teórica. Tá? Aquela parte mais de teoria. Muito bom isso. Muito bom isso? Então, o que eu preciso? A partir de agora, eu preciso muito do CDC. Tá? Porque nós vamos realmente analisar e interpretar os artigos do CDC. Então, quem por acaso não tiver com ele aí, ou dá um jeito de achar, ou se não, abre aí no Google, onde vocês puderem, para vocês me acompanharem e não ficarem perdidos. Então, nós vamos começar unidade 10 e vamos começar as práticas comerciais. O meu CDC fugiu aqui do Vadmec, peraí. Ele fugiu? Tadinho, ele é tão pequenininho, né? Ele vê essas leis enormes aí. Moro no Viagem, sou perto do Carrefour de Contagem. Aí. Desculpa! Beleza, então. Passando o endereço ao vivo no YouTube. Já tá passando, o endereço tá indo ao vivo, filho. Como é que é, gente? A menina a Cíntia tá passando o endereço dela aí. E eu aposto que ela tá conversando com o Dudu. Se não for. Ah, gente, ela ficou tão tímida que ela tirou até o vídeo dela. Ô, Vinícius, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que é com o Dudu. Que isso, que absurdo. Tem nada a ver com isso. Bom, unidade Professora, então 10... com 2 aulas mais você acaba essa matéria aqui, ué. Unidade 10 e 11, você der 2 aulas para cada uma. Assim, Juarez, eu tô para te falar que nós já estamos caminhando para o final, viu? Entendi. Assim, isso é bom, né? Por um motivo é bom. Agora sim, essas aulas remotas, elas renderam muito a matéria, né? Não sei se os outros professores também estão assim ou tá só comigo. Não, tá, até que tá. Tá mas também. Também, tá rendendo. Mas eu acho que tem outras matérias que tem muito mais matéria, meio igual penal, né? Penal é muito grande aí. Ô, gente, onde é que eu acho o CDC nesse Vadmec aqui, pelo amor de Deus? Digita no celular, CDC Planalto. Vai abrir. Não, mas eu tenho que aprender a usar isso aqui, ó. Ai, concordo. Mas aqui, ó, aprender a usar Vadmecum é importante para você já pensar em prova da OAB. Pois é. O CDC está depois do Código Civil, do processo. Então, depois de processos? Porque faz parte do subitem do Código Civil. Ué. Mas aí, depois de processo, depois de Código de Processo Civil, vem Código Penal. Ô Marcos, às vezes vai lá no índice. Vai lá no índice que às vezes te facilita. Você vê lá códigos. Muito bem. Está depois do Código Tributário, gente. Aí, ó. Depois de setembro. Ô, gente, mas isso aqui depende da editora que você tá, viu? Também, né? Menos pode. Então vai no Você tem que aprender a ler o sumário aí. Tem que aprender a ler o sumário, exatamente. Eu tenho um problema bem sério que
Eu acostumo com uma editora de um Vadmec e depois eu não consigo comprar outra, não. Eu não gosto de ficar mudando, não. Você aprende um layout e fica com ele. Aí chega no ano seguinte, a outra editora faz uma promoção e está muito mais barata. Aí você fica naquela crise de consciência. Eu compro aquele que eu já estou acostumado ou eu compro o mais barato? Mas vamos lá. Então, unidade 10, práticas comerciais. Primeiro tópico, tópico 1. Nós vamos falar da oferta. Ô, Vini, olha na página 587. 587? É. Vamos ver se o Marcos acha. Muito bem, Aninha. Show! Parabéns! Página 587. Brilhou. Brilhou. Vamos lá. Oferta. Nós vamos estudar artigos 30 a 35 do Código de Defesa do Consumidor. 30 a 35 do CDC. E aí vamos começar devagarinho. Primeiro, o que é uma oferta? Oferta é uma declaração inicial de vontade, porque pensem lá, o fornecedor faz uma oferta. Quando ele faz uma oferta, ele está declarando a sua vontade direcionada à realização de um contrato. Ok? Então, quando o fornecedor oferta alguma coisa, o grande objetivo dele é que o consumidor seja captado por aquela oferta e ele consiga realizar um contrato. Então, declaração inicial de vontade direcionada à realização de um contrato. Um grande princípio importantíssimo da oferta está no artigo 30, que é: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Aqui nós temos o chamado princípio da vinculação contratual. O que é isso? Toda vez que o fornecedor veicular uma informação de um produto ou de um serviço, ele está obrigado a cumprir aquilo que ele ofertou. Aquilo ali, gente, já é considerado uma cláusula pré-contratual, de tal forma que, sendo o contrato firmado, celebrado, o fornecedor está obrigado a cumprir aquilo tudo que ele falou. Qual que é o princípio que você falou? Princípio da vinculação contratual. E olhem só, vamos voltar e unir toda a matéria. Se aquela oferta já é considerada uma cláusula pré-contratual, nós temos aqui claramente a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, no que diz respeito ao cumprimento dos chamados deveres anexos, que são todas aquelas cláusulas e princípios que não precisam
estar expressos no contrato para integrarem esse contrato. Ou seja, se eu falei que na minha loja o carro custa 30 mil reais, estou fazendo uma veiculação de uma informação, você vai chegar lá e eu vou ter que cumprir os 30 mil reais. Tá? Boa fé objetiva no que diz respeito ao cumprimento dos deveres anexos. Aí vocês estão pensando assim, tá, e se eu chegar lá com uma oferta e o fornecedor se recusar a cumprir aquilo que ele falou? O que eu posso fazer? Vamos pular do 30 para o 35. Depois a gente volta. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Ou seja, se ele se recusar a cumprir aquilo que ele ofertou, você pode pleitear uma ação de obrigação de fazer através da fixação da multa diária, que é chamada como? Essa multa diária, ela tem um nome bonitinho. São as astreintes. Vocês já ouviram falar em astreintes? O que são as astreintes? É a multa diária pelo descumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Astreintes. Astreintes. Multa diária. Pelo descumprimento. Pelo descumprimento. De obrigação de fazer ou não fazer. Pessoal, onde que é muito comum isso? Supermercado. É muito comum. Eu ia falar isso. Você chega lá nas prateleiras, tá anunciado um preço de um produto, te chama atenção, você pega, na hora que você passa no caixa, o preço vem outro, né? Então, aqui é aplicação total disso que eu acabei de falar. Eles estão obrigados a te vender pelo preço que estava lá na prateleira? Com certeza, porque princípio da vinculação contratual da oferta. Professora, eu vou pedir você poder... Já aconteceu um caso comigo no Extra, aqui, onde está o açaí hoje, é o Extra, né? Tipo assim, eles colocaram um jogo de ferramentas por R$60. O negócio custava mais de 100. Daí, eu fui, né, com um joguinho de ferramenta pro caixa, para pagar. Certo. Chegou lá mais de 100. Aí eu falei, não, tá lá publicado 60, vocês vão ter que fazer o preço. Eles rapidinho fraudaram isso aí, foram lá, esconderam, rasgaram, sumiram com a oferta. Não tem não. Eu falei, tem sim, vou lá ver. Aí deixei no no caixa e fui ver. Quando eu cheguei lá, cadê o papel da oferta? Eu falei, vocês são muito mau caráter. Vocês são muito mau caráter. Vocês sugeriram para tirar os seus da reta e tal. Fiquei muito puta e saí fora e não... E nem comprou? Lógico que não. Hein? Também não merecia comprar, não. Hein? Claro. Já fiz muito isso. Caio, já fez professor. isso?
Já a gente avisa para lá e trocar os preços. O Caio tá do outro lado, é isso, Caio? Mas Cara, a gente tinha que Ossos fazer, do ué. ofício, né, Trabalhava. pois é. Isso é crime. E sabe qual que são as situações piores? Quando você foi lá comprar um produto e passou com ele, você estava com um produto apenas, então estava fácil de você averiguar. Agora, quando você vai fazer uma compra grande de supermercado, você vai olhando e vai pondo no carrinho. Na hora que você vai passar no caixa, você vai colocando aquele trem lá, você nem vê quanto que está passando ou deixando de passar. Então, ali, gente, nossa senhora, a gente deve acontecer tanto isso com a gente, que a gente nem fica sabendo. Mas eu tenho uma boa memória visual de valores. Então, eu já vou na cabeça fazendo a conta. Ó, isso aqui vai tanto. Eu ainda chego para mim e falo, vai dar tanto. E eu e despejando os negócios no coisa do caixa, né? E eu fico olhando para a tela do registro. Legal. E confio. Pois é. E eu já te falo que, nossa senhora, por causa de 15 centavos num pacote de arroz, eu falei, vocês vão me devolver só para vocês aprenderem a trabalhar direito. Tá certo. Aqui, dou maior valor para isso e gostaria de ser assim. Ô, Paula. Diga. Esse artigo 35, né? O inciso terceiro lá, ele faz um paralelo com o artigo 18 também, né? Porque, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode consumir alternativamente e a sua escolha, substituição do produto, redução imediata, abatimento proporcional do preço. É o que fala no artigo 30. Sim, ele é muito parecido, sim, com o artigo 18. A diferença entre o 35, vamos dizer assim, que o artigo 35, o fornecedor meio que ou dá uma bobeada, né? Ou até por ilicitude dele, né? Querendo enganar o fornecedor, correto? Correto. Diferente do vício que está no artigo 18. Agora, nesse caso aqui, num caso de uma compra de internet que tem um prazo, eles colocam um prazo razoável de entrega do produto, tipo, sei lá, fala que com 15 dias vai entregar, correto? Correto. Chega-se os 30 dias e esse produto não chega. Como é que... Aí depois você falou assim, no Astra em dias que a multa diária de cumprimento de fazer ou não fazer. Então, quer dizer, se passa daquele prazo, aquela compra que você fez via internet, então já se aplica essa multa, correto? Não, aliás, pode se aplicar, gente. Aloysio, olha só. Vamos esclarecer uma coisa aqui. Quando você faz uma compra na internet e te falam lá, prazo de entrega 15 dias, e o produto não chega em 15 dias, aqui nós não vamos falar em astreinte. Por quê? Aqui nós estamos falando em descumprimento contratual. Então, aqui está ocorrendo descumprimento de uma cláusula. E aí, o contrato descumprido, você pode rescindi-lo com a devolução da quantia. Mas a entrega do produto, entrega do produto é descumprimento de uma cláusula. Como é que é? A entrega do produto é o descumprimento de uma cláusula. Não, a entrega não é o que você quer. Se você quer a entrega... Ele quer falar, não entrega na data estipulada. Não entrega na data estipulada é descumprimento de contrato, sem dúvida nenhuma. Isso. Sim, só que a astreinte, qual que é a diferença? Aí você vai aplicar multa contratual do que está no contrato. A astreinte é multa diária para obrigação de fazer ou não fazer. Então, aqui você cai lá no direito das obrigações.
Vamos imaginar, vou te dar um exemplo que eu particularmente uso muito Astreinte. Eu proponho muitas ações para pessoas que precisam de medicamentos, desses tratamentos muito caros e não tem... tratamento assim, quando eu digo tratamento caro, por exemplo, semana passada eu propus uma ação para um rapaz que tem leucemia e o tratamento dele ia ficar em R$1.200.000. E é muito difícil uma pessoa ter esse dinheiro para bancar esse tratamento, né? Então, eu proponho muito essas ações para essas pessoas, desses tratamentos desse nível. O que acontece? A minha ação é ação combinatória de obrigação de fazer. Porque eu não quero do Estado o dinheiro. Eu quero do Estado o remédio. Eu quero o medicamento. Então, eu tenho aqui uma obrigação de fazer. Qual é? Dar o remédio a ele. E eu peço que, assim que o juiz defere, eu peço, juiz, está deferido, manda o Estado cumprir no prazo, aí eu peço normalmente 10 dias, 15 dias, sob pena de multa para cada dia. Multa diária de descumprimento de obrigação. E essa multa é embasada em quê, professora? Como essa multa é embasada na cabeça do juiz. É mesmo? Só para você ter ideia. Eu tô com um processo, 2 processos que eu propus semana passada. Os 2 eu consegui antecipação de tutela. O juiz deu uma Astreinte de R$1.000 por dia. O outro, o juiz deu uma Astreinte de R$10.000 por dia. Então, assim, é muito da cabeça do juiz. Ok. Tá? Então, Aloysio, a diferença é essa, porque Astreinte você ter uma ordem e descumpri-la. A questão da entrega do produto pela internet é um contrato. A partir do momento que o contrato tem o produto tal no dia tal, no dia seguinte que ele não foi entregue, pronto, já tem descumprimento de cláusula contratual. Aí você executa a multa que está no contrato. Marcos, quer perguntar? Mas se você faz uma compra pela internet, você não celebra um contrato, assim, você faz uma compra. Celebra sim. Mas você não tem valor de multa, não, hein? Como é que é? Mas você não tem valor de multa. Pois é, quando você não tem valor de multa, aí vamos imaginar que isso caia judicialmente, né? Você vai ter que entrar com processo. Você vai supor um valor, obviamente que tem que ter uma razoabilidade, proporcionalidade com o valor do produto, porque senão o juiz não aceita, para você cumprir aquilo. Mas a compra pela internet é sim um contrato, com certeza. Assim, talvez essa multa também ela não tem que ser relacionada ao produto, não. Ela pode ser relacionada ao benefício que aquele produto ia trazer. Sim, com certeza. Entendeu? Eu acho que nesse Dá um exemplo, né? Eu faço uso de respirador. Eu durmo realmente com respirador, com CPAP. E se minha máscara quebra, ela custa em torno de 250. Mas se ela quebrar, acabou, eu não durmo, eu não durmo. Enquanto não chegar uma outra máscara, assim, eu fico a noite em claro, porque eu não consigo respirar. Então, isso vai me ocasionar, assim, sabe, um prejuízo muito grande. De um prejuízo financeiro, né, por eu não conseguir trabalhar durante o dia, por não ter um sono à noite, também um prejuízo, vamos dizer assim, psicológico também. Tá. Então, olha só, Luiz. O que tem a ver com R$100 só da máscara, entendeu? Deixa eu te falar. Que ela deixou de fazer. Essa aula é a aula de responsabilidade civil que nós vamos começar a ter semana que vem, de dano moral. Porque, olha só, o seu caso encaixa aqui perfeitamente. É bom que eu vou usar ele semana que vem. Ó, se você fica sem a máscara, comprou a máscara, falaram que vão te entregar em 2 dias,
você tem que receber em 2 dias. Ela não chega em 2 dias e chega em 10. Você ficou 8 dias aí, não dormindo e tendo danos irreparáveis. Isso é um dano moral. Então, se você for pleitear alguma coisa desse contrato, você vai arguir que o inadimplemento contratual por parte do fornecedor, que foi não cumprir o prazo, além de te ocasionar danos materiais, ocasionou danos morais. Entendeu? Entendi. Nós vamos falar disso aula que vem. Vou guardar seu caso. Perfeito? Perfeito. Então, joia. Uma questão da oferta que não está na lei, mas é uma interpretação tranquila da jurisprudência. Tudo que o fornecedor ofertar vincula ele de qualquer forma, jurisprudência diz que não. Os chamados erros grosseiros não obrigam o fornecedor. Com base no quê, gente? Com base no princípio da boa-fé objetiva para o lado do consumidor. Lembram quando eu falei para vocês que os princípios do CDC não servem só para o fornecedor, servem também para o consumidor. Então, vamos imaginar a situação. Uma concessionária vai ofertar um veículo que custa R$50 mil. Por erro de digitação, sai no jornal R$50. Pergunto, você está lá com uma oferta, chega na concessionária, ela é obrigada a te vender o veículo por R$50? Não, Cíntia. Por quê? Nós temos aqui o chamado erro grosseiro. Ah, tá. Um erro gráfico, por exemplo, essas coisas são... Exatamente. Qual que é o sentido? Um consumidor tem condições de saber que no Brasil um carro zero não custa R$50? Tem. Tem. Então, se ele está exigindo isso lá na concessionária, ele está desrespeitando a boa-fé objetiva. Logo, jurisprudência entende que erros grosseiros não vinculam o fornecedor. Ok? Agora, gente, o que é um erro grosseiro? Só no caso concreto para a gente avaliar, né? Eu dei um exemplo aqui muito esdrúxulo para vocês visualizarem. Agora, o caso que o Juarez me contou aqui, eu já não acharia que era erro grosseiro, né? Foi anunciado por 60 e poucos e passou mais de 100, isso aí me parece uma promoção. E já estava anunciado, porque era uma época de Dia dos Pais. Então, sim, geralmente é um presente que se dá um pai, ferramenta e tal. E eles estavam vendendo por esse preço. Só que parece que era até o dia meia-noite. Passou do outro dia, mudou no sistema, mas eles não tiraram a oferta. Sim, pois é. Então, aqui me parece uma má-fé por parte do fornecedor. Sim, com certeza. Tá? Beleza, até aqui tudo bem? Aí nós temos alguns artigos importantes aqui. Artigo 31, ainda da oferta. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Gente, que princípio é esse do artigo 31?
Volta lá atrás. Começo do semestre. Alguém arrisca? Informações claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa. Posso estar enganado, mas tem alguma coisa a ver com transparência, eu esqueci. Mas... Você está certíssimo, Carlos. É isso aí. Princípio da transparência. Vocês agora conseguem visualizar o tanto que os princípios do CDC permeiam a lei inteirinha, né? Então, aqui é uma referência ao princípio da transparência. Em língua portuguesa, gente, quem é que nunca comprou um produto aqui que vem tudo manual de instrução em chinês? Eu. A minha calculadora HP 12C, ué. Pois a coisa dela era em chinês e inglês. Pois é. Como é que eu vou aprender a usar esse trem? Não tem condição, né? Eu comprei um aparelho também, não sei. Oi, Luísa. Eu também comprei um aparelho, aí veio com o manual assim, até hoje não sei nem como é que liga. Ah, pois é, olha que situação, né? Então, tecnicamente, você tá lá com esse manual em chinês, você pode pedir aplicação da oferta? Pode, uai, as informações não estão claras. Você pode até, porventura, desistir desse contrato, né? Só que isso, muitas vezes, a gente fica com medo da encheção de saco, a gente acaba deixando para lá, né, gente? A verdade é essa, né? Não devíamos, mas a gente faz muito isso. E olhem só o parágrafo único. As informações de que trata esse artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Vocês sabem o que é indelével? Indelével é que não apaga com água, tá? Olha só, estão percebendo que esse parágrafo único foi acrescentado depois, em 2009? Ele não é original do CDC. O que acontece? Esse foi um caso, viu? Que acabou virando uma reforma da lei. Foi um caso dos frangos congelados. Frango congelado ficava lá no supermercado e eles colocavam aqueles papeizinhos com o preço e as informações, só que ficava dentro do refrigerador. E aí abre, fecha, aquele trem, de repente o papel virava aquele pó. E aí o consumidor, obviamente que a gente não consegue ter nenhuma informação, tá? Então isso aí foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público que acabou inserindo, o legislador acabou inserindo aqui que todo produto refrigerado, todas as informações têm que vir de uma forma que a água não apaga o que está lá, porque senão é descumprimento de oferta. Beleza? 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Aqui é muito claro isso aqui. Se o fabricante fabrica um produto, enquanto ele está fabricando esse produto, ele está obrigado a continuar fabricando as peças para esse produto. Isso é óbvio. Só que aí vem o problema do parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei. Então, o fornecedor tem direito de parar de fabricar um produto? Tem, claro que ele tem. Só que ele parando de fabricar aquele produto, ele tem que continuar fabricando as peças para aquele produto. E o que a lei diz? Por um período razoável de tempo.
pergunto, o que é um período razoável de tempo? A Cíntia falou ali, eu também faço. Não sei. Na verdade... Não dá para você mensurar, não, hein? Não dá, né? Então, aqui, de novo, a gente cai num conceito jurídico indeterminado. Agora, a própria lei já diz aqui, né? Razoável. Então, de novo, aplicação da razoabilidade e proporcionalidade. Somente num caso concreto, né, gente, que nós vamos conseguir averiguar se aquilo ofende ou não esse artigo 32. Tem órgão que faz fiscalização? Aloísio, o órgão de fiscalização, assim, em tese, quem deve fiscalizar isso é Ministério Público, que é o órgão responsável pela defesa da sociedade, os PROCONs, né? E todos os órgãos de proteção do consumidor. Tá? Agora... Você tem o que a gente mais esses automóveis importados, né? Sim. Chega, vende as unidades aqui, depois vão embora e fica todo mundo a ver navios. Várias fábricas. O Lada foi um... Foi. Os táxis todos rodando na rua aí. Sem peça. E depois... Sem peça. Sem peça. Uma vez... A sua pergunta... Peraí, Cíntia, já vou no você. A sua pergunta é... O que acontece? Nós temos os órgãos que devem fiscalizar isso. O problema é que nós temos uma fiscalização ainda muito precária. Né? Então, a gente acaba sendo interessante, a nossa lei também, ela passa aqui dentro, né? Tipo, uma Lada dessa da vida. Vendeu aquele tanto de carro aqui. Depois ela foi embora, como é que você vai penalizar ela fora? Com certeza, né? Esse povo não é nada bobo, eles sabem a dificuldade, então estão nem aí, a verdade é essa, né? Diga, Cíntia. Uma vez eu li, eu não lembro se foi jurisprudência, não sei se é do STF, do STJ, a respeito de aparelho eletrônico, eu não lembro, não me recordo que aparelho que era. Que eu sei que tinha a fábrica no exterior, o aparelho foi comprado no exterior e tinha uma fábrica que representava ela aqui no Brasil. E aí eles foram, tipo, condenados que representava aqui no Brasil a reparar essa máquina, mesmo que comprada no exterior. Pois é, exatamente. Aí, ó, proteção do consumidor. Se ele representava, tá certíssimo, né? Tem que ser condenado mesmo. Salvo engano, acho que foi a Panasonic, eu não recordo não, mas depois eu vou ver se eu consigo achar de novo. O grande problema está quando você compra um produto no exterior que não tem um representante no Brasil. Aí sua situação está bem complicada, porque você pode até propor um processo, mas vai ser por carta rogatória. Vocês lembram disso? Aí você morre e a carta fica aí. Exatamente. Então aí vai ser uma luta. Exatamente. Não é verdade? Vamos para o 34. O fornecedor de produtos ou serviços é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Aqui, na verdade, né, gente, é um artigo que, se a gente for analisar tecnicamente, ele seria até desnecessário. Por quê? Nós já estudamos lá atrás na responsabilidade civil que a responsabilidade do CDC é, em regra, objetiva e solidária. Então, se eu tenho prepostos ou representantes autônomos da minha marca, é claro que eu respondo conjuntamente. Então, vamos imaginar o seguinte, exemplo bom para vocês verem isso. Vendedoras da Natura, da Avon. Você vai lá e compra um produto da Natura na mão da Maria, que é a representante da Natura. Você usa o produto que te causa danos. Você tem ação contra a Maria? Tem.
Mas você tem também contra quem? A Natura. Contra a Natura. Por quê? A Maria é uma representante dela. E, como representante, a Natura, que é a fornecedora, também responde objetivamente e solidariamente pelos danos. Fechou até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Você O pulou artigo 35 não? nós já estudamos, né? Que eu inverti a ordem com vocês. Pois é, você pulou o 33, O 33, não? professor. Ah, eu pulei o 33, gente, desculpa. Então, vamos voltar para o 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Aqui, nós vamos aprender que existe a possibilidade de nós cobrarmos indenização quando o fornecedor nos cobra indevidamente. Nós podemos cobrar em dobro. Nós vamos ver essa possibilidade. O que o artigo 33 está determinando? Que tudo que vier por telefone ou reembolso tem que constar os dados inteiros do fabricante. Para que isso, gente? Porque se você, consumidor, se sentir prejudicado, você tem aonde recorrer. Tá? Então, princípio da transparência. Agora eu pergunto para vocês. É sempre que isso acontece? Não, Quantas vezes a gente recebe produtos e serviços ou qualquer coisa pelo correio, às vezes, e aí você tem um problema, você fica procurando aonde que você tem que ir. Né? Por quê? Porque você não acha os dados do fornecedor. Tá? Isso deveria ser fiscalizado? Sim, de novo, igual a Luísio perguntou. Mas a fiscalização ainda é muito precária no que diz respeito à relação de consumo no Brasil. Tá? E aí vem o 33, parágrafo único, que é mais legal ainda. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor. Pois Então, é, vamos contar uma coisa, professor? Pode. Vamos falar daqueles programinhas de televisão que eu já caí quando era adolescente. Meu pai pagou caríssimo na conta lá. Fantasia no ar? Fantasia no ar. Fantasia no ar. É, tava perguntando aquelas cruzadinhas, aqueles cavalinhos pulando de uma perna pro sol lá. Sim. Você fica 4 horas na ligação e a ligação onerosamente te cobrando ali fortunas. Pois é. Absurdo. Né? Agora, aqui nós ainda temos o problema que é você, consumidor, liga para resolver um problema pagando e o fornecedor aproveita disso e começa a fazer propaganda para você. E te ofertar as coisas. Banco é mestre para fazer isso. Não, operadora de telefone. Operadora de telefone. Internet. Nossa! Né? Eu fui ligar para a NET esses dias aqui em casa e começaram a oferecer. Eu falei aqui, eu não quero plano, não, quero que resolva o meu problema. Exatamente. Eu não tenho isso é prática ilícita. Viu? Isso é prática abusiva e eles fazem muito isso. Tranquilaço, pessoal? Ok. Deu para entender Professora, direitinho a oferta? Do artigo 32, tem algum princípio que rege ele? Não, aqui, assim, tecnicamente você pode falar aqui de boa fé objetiva, né? Porque se ele está produzindo o produto, o comportamento honesto dele é continuar produzindo as peças. Então,
com certeza, aplicação de boa-fé objetiva nesse sentido. Fechou, galerinha? Ok. Vocês acham que dá para ir para o próximo? Não, né? 10 e 20? Ah, não, vamos deixar para depois. Vamos, então vamos. Então, deixem no caderninho aí para mim. Tá pago, gente, tá pago. Tá pago, mas é para pagar semana que vem. Pode Tá pendurar. pago a próxima aula, né, Juarez? Pode É pendurar. pra vida, é pra vida. Nós vamos falar na próxima aula de publicidade. Aí. Tá? Deixem para mim que nós vamos começar daí, da publicidade. Publicidade. E aí vai ser bem legal. É uma aula super legal, porque a gente fala de publicidade enganosa, publicidade abusiva, e aí nós vamos ver o tanto que nós somos trouxa nesse mercado de consumo. Ah, e é muito, né? O tanto que esse povo pinta e borda com a gente. É por isso que tu começa a fazer direito e começa a entrar com ação na justiça, né? Porque agora nós vamos... Exatamente. Por isso que a gente é conhecido como chato. Porque a gente começa a ficar um pouquinho mais esperto. Né? É. Combinadíssimo, então? Fechou. E aí eu só vou confirmar amanhã na faculdade a questão das provas e mando para o Juarez, ele repassa para vocês. Tá, professora, só um negócio aqui. Dos materiais que você deixou dos resumos, daqui do CDC, você tinha deixado até o item 9. Até a desconsideração. Aí você vai mandar para nós. Você vai mandar para nós esse restante aqui? Vou mandar para vocês o restante e de responsabilidade civil também. Ah, beleza. Tá? É que... Os resumos estão ajudando, gente? Sim. Sim. É que eu não achei a unidade 5 e 6 também nos resumos. Eu vi que você mandou 3 arquivos. Um tem a unidade 3, que é a reação jurídica de consumo. O outro tem a 4, que é responsabilidade pelo defeito. E o outro do 7 ao 9. Mas o 5 e o 6, que é o do... Responsabilidade pelo vício. E do profissionais liberais eu não achei lá. Não? Tá, eu mando de novo. Tá, E o 10, esse que você deu hoje, também não tem. Lá você diz no ambiente da faculdade? Né? Não, o Juarez que mandou. No e-mail não tem nada, não. Tá. Que no e-mail que você mandou eu só retransmiti, eu não cheguei a conferir isso, não. Tá, beleza. Eu mando tudo de novo. Tá bom. Tá? Beleza. Faço isso para vocês amanhã, combinado? Combinado. Então tá. Combinado. E aí já vou mandar, vou ver se eu já coloco um pouquinho da aula que vem também. Beleza. Tá? E já vou mandar o dano lá da responsabilidade civil. Ô Luiz, já separa 15 quilos dessa linguiça aí pra você levar pra gente na próxima, quando a aula começar, hein? O Aloysio tá perdido, ele vai ter que levar muito lanche. Vou falar pra Vocês vão ter que montar aquela churrasqueira lá na sala lá e fazer. Pior que tem uma coisa. Na faca, não tem negócio de máquina, né? Eu pico um pedacinho assim, com o ossinho depois. E tem um canhão lá. Agora eu vou falar uma coisa pra você, Luiz. Se a gente voltar só em agosto, vocês vão voltar pro 5º período, né? Se eu não for professora de você, eu quero nem saber. Vou lá na sua sala buscar o lanche, tá? Pode me esperar, que você fez vontade para mim o semestre inteiro. Eu vou lá buscar. Guaraná, tá? A gente chama, professor. Eu não vou poder pedir Guaraná, eu vou ter que te negar o Guaraná e nem te contar o que é. Né? Eu vou garantir meu lanche do intervalo, quero nem saber. Pessoal, então bom descanso. Boa noite para vocês. Boa noite, com Deus. A gente vai se falando, viu? Força da peruca que nós vamos sobreviver. Amém. Vai dar certo. Amém. Beijo. Boa noite, abraço. pra vida, pessoal. Pra vida.